E aí, minhas queridas, meus queridos, pessoal do segundo ano, beleza? Tudo bem? Vamos continuar então com o estudo da calorimetria. E na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as formas de transmissão de calor, tá? Essa parte aqui é bem tranquilinha, tá, pessoal? É uma parte mais conceitual, né, que a gente vai tratar aqui no nosso curso. E eu também não pretendo me aventurar e me aprofundar muito nas questões mais complicadas associadas à transmissão de calor. Então, basicamente, nós temos três formas de transmitir o calor. Tá? O calor é transmitido por três maneiras: condução, convecção e irradiação. O mais importante da gente saber dessas formas de transmissão é que elas se aplicam a situações diferentes, tá? Obviamente, né? Situações diferentes que eu falo, elas acontecem em condições diferentes e saber essas condições é o mais importante. Eu acho que, na verdade, nem é o mais importante. O mais importante é você conseguir aplicar essas condições, identificar essas condições em situações do cotidiano, que é o que eu vou tentar trazer nessa aula aqui para discutir mais com vocês. Tudo bem? Beleza? Então, a condução, tá? Vamos começar pela condução de calor. Como que ela acontece? O calor é conduzido ao longo dos materiais, tá? O calor é conduzido ao longo dos materiais. Então a condução acontece, tá, em sólidos, principalmente em sólidos. Como que ela acontece? Dá um exemplo aí, professor, de quando acontece, de quando que ela acontece. O meu melhor exemplo é o seguinte: imagina a pessoa tá cozinhando um feijão lá, aí ela tá mexendo lá na panela com a concha. A concha é aquela que é inteira de metal, não tem uma pontinha de madeira nem de plástico no finalzinho da haste, tá? Aí toca o telefone, a pessoa atende. E aí, mano, bom, beleza? E aí, como é que foi o rolê ontem? Aquele esquema lá, rolou ou não rolou? Ah, malandro. Aí a concha o cara deixou lá. Aí ele vai lá pegar na haste, a hora que ele pega, e queima a mão. Não sei se ele faz esse barulho, não sei se todo mundo faz esse barulho. Até eu me impressionei agora com essa interpretação dramatúrgica de alguém se queimando. E aí o cara pensa assim, pô, por que eu me queimei se é só a concha que está em contato com o feijão e não a pontinha da haste? Como que a pontinha da haste ficou quente se só a concha está em contato com o feijão? Então, o calor foi transmitido ao longo da haste por meio da condução. Entendeu? E aí, como que o calor foi conduzido? Tá? Deixa eu abrir uma imagem aqui. Como que o calor foi conduzido? Tá? Ele foi conduzido da seguinte forma. Então, o que nós temos aqui? A gente tem, tipo, representado a haste da concha aqui, ó, de metal, certo? Aqui, beleza? E aqui a gente tem, ó, tem que mandar um átila aqui, ó. E aqui a gente tem a fonte de calor. Então, o que acontece? As moléculas que estão na haste mais próximas, né, ou melhor, em contato com a fonte de calor, elas terão sua temperatura aumentada muito rapidamente, certo? Então, o grau de agitação das moléculas, vamos sempre pensar lá na teoria cinética da temperatura. O grau de agitação das moléculas vai aumentar muito, as moléculas vão se agitar com uma velocidade muito maior, com uma frequência muito maior, elas se agitam. As moléculas que estão posicionadas sucessivamente a elas, o que vão acontecer? Vão sofrer choques mecânicos dessas moléculas que estão mais próximas ali da fonte de calor. E nesses choques mecânicos entre as próprias moléculas que compõem o corpo, o calor é transmitido. Isso se chama condução. Tá? Então, quando você sente, tá, a troca de calor com um objeto é por condução, quando você põe a mão, certo? Quando você sente e você está em contato, por favor. Tá? Porque, claro, professor, tem uma fogueira lá, eu não preciso botar a mão na fogueira para sentir o calor, né, professor? É só chegar mais ou menos pertinho e botar a mão assim, eu vou sentir. Aí a irradiação é outra coisa, a gente vai falar disso daí. Tá bom? Então a condução acontece em sólidos e o calor é transmitido ao longo do próprio corpo. Beleza? A energia vai sendo transmitida molécula a molécula, se você quiser anotar aí e tudo mais.
Beleza? Muito bem. Depois nós temos a convecção. Como que acontece a transmissão de calor por convecção? Então, o interessante da convecção é que o calor, ele não é transmitido, digamos, ele não é transmitido, a energia não passa de um lado, não vai de uma região do espaço para outra, tá? A convecção acontece pelo movimento do que nós chamamos de redes de convecção, que são massas de fluido, agora a gente está falando de sólidos, de líquidos e gases, que se movimentam devido à diferença de pressão por causa da mudança na temperatura. Então, o que eu estou representando com esse GIF aí? Tá? Você tem o movimento de massas de água, por exemplo, ou de gás, que estão em contato com aquele fogo ali, com aquela fonte de calor, que tem sua temperatura elevada e, portanto, dão uma expandida, certo? A gente vai estudar ainda a dilatação térmica aqui. Mas o que acontece com um corpo que aquece, ele tem as suas dimensões aumentadas. E por causa do aumento no volume, como é a mesma massa que está tendo o seu volume aumentado, né, a densidade diminui. A densidade dessa massa de ar ou de água diminui. E a tendência é ela subir, né, e ocupar posições mais acima, fazendo com que as águas que têm as massas de água ou de ar que tem temperatura menor e, portanto, um volume menor e, portanto, uma maior densidade, ocupem o seu lugar. Então, você cria, depois de um tempo que esse fluido está com a fonte de calor, o que nós chamamos desse movimento, que são chamados de redes de convecção. Tá? Então, sempre que você põe uma água para esquentar lá, para fazer um macarrão no fogão, essas redes de convecção vão aparecer. Tá? Essas redes de convecção estão em locais em que você tem, por exemplo, vamos supor que você está num lugar que fica tomando sol no chão, você está no fundo da sua casa, fica tomando sol ali, de repente você percebe que está todo o cômodo, toda aquela região quente. Esquentou aquela região, esquentou o ar ali de dentro, por quê? Por causa da convecção. O ar que está em contato com o solo esquenta, mais rapidamente sobe e cria as redes de convecção. Tá? Aplicações do nosso cotidiano aí, tá? O funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Você já deve ter percebido, né, que os aparelhos de ar-condicionado são, em geral, instalados em regiões mais superiores da sala, dos cômodos onde eles são instalados, né? Por que é escolhido esse tipo de lugar para ele ser instalado, tá? É para favorecer ainda mais as redes de convecção. Porque no caso do ar-condicionado você quer diminuir a temperatura do ambiente, certo? Então, o ar-condicionado vai injetar um gás com uma temperatura menor que a do ambiente. Então ele é injetado em cima porque ele tem uma densidade menor, a tendência dele é descer, e o ar que está embaixo em contato com as pessoas e, portanto, com uma temperatura maior, a tendência dele subir. Então se você instala o ar-condicionado numa região mais superior, você favorece essas mudanças, esses movimentos que vocês estão vendo aqui nesse GIF aqui, beleza? Eu coloquei aquela imagem ali, ó, tá? De um ar-condicionado, tá vendo? Ele está instalado em cima de uma janela, né? Então, forçando o movimento da rede de convecção, expulsando o ar aí, o ar quente da sala, beleza? Tá? Olha só. Um outro exemplo muito comum que a gente trata na física é da brisa marítima, né? Então, quando você vai na praia, você já deve ter percebido isso, que você chega lá na praia e você vai, né? Você chega lá na praia, você vai arrumar a sua mesinha e tal, pegar um guarda-sol e tal, você percebe que tem aquele ventinho, aquela brisa intrínseca, que é uma coisa que tá lá. Simplesmente tá lá. Sempre que você vai na praia, tá lá. Tá? E por que acontece isso, né? Bom, a areia, se você comparar com a água, ela tem um calor específico menor, né? Então ela esquenta mais rapidamente do que a água, né? Tanto esquenta quanto esfria, tá? Isso daí que faz mudar o sentido da brisa marítima durante a noite também. E aí o ar que está em contato ali, que está mais próximo da areia, vai esquentar muito mais rapidamente também. Aí a densidade dele diminui, aí esse ar sobe, o ar que está em contato ali com a água está com uma temperatura mais amena. Você cria ali na praia, em contato com a areia, uma região de pressão baixa, certo?
em relação a um ponto mais que está mais próximo ali do mar. E aí essas massas de ar que estão com uma temperatura mais baixa, né, e em contato com a água lá, elas tomam o lugar desse ar que está em contato com a areia. Então você tem aquela brisa, esse movimento de ar que acontece ali na praia. Beleza? Esse é mais um exemplo da convecção. Essa imagem da convecção que eu estou colocando, você poderia imaginar também que é um forno convencional, por exemplo. Tá? Então quando você vai assar um pão de queijo, bolinho de fubá, bolinho de cenoura, certo? O que você faz? Tá? Na hora que você está batendo o bolo lá ou já amassando lá os pão de queijo, certo? Você bota o forno para esquentar já. Na verdade, você tem que colocar com o forno aquecido. Quando a gente fala forno aquecido, não é simplesmente só para aumentar a temperatura do forno, não. Mas é para garantir que toda aquela parte interior do forno esteja com uma temperatura homogênea, né? E para isso você tem que ligar o fogo, né? O forno convencional que eu tô falando é tipo a gás, tá, gente? Não é forno elétrico, não. Forno elétrico eu já vou falar aqui também. No forno elétrico tem convecção também, mas é uma outra forma de transmissão de calor, a principal, né? Quando a gente utiliza ele. Então você coloca lá o forno para esquentar. O que acontece? O ar que está em contato com a chama do fogão, ali na parte de baixo, esquenta. Sobe e você cria esse movimento que está acontecendo aqui. Aí essa rede de convecção lá dentro do forno, ela continua dessa forma até que todo o forno fique a uma temperatura aproximadamente uniforme. Eu falo aproximadamente uniforme porque não é perfeitamente uniforme, a gente sabe. Sempre vai ter regiões do forno que ficam mais quentes do que outras. Principalmente quando, por exemplo, quando você está assando um pão de queijo. Se você perceber, se você colocar na parte de baixo da grelha do forno, você vai ver que a parte de baixo do pão de queijo vai assar primeiro, vai dar aquela tostadinha, a hora que você olha ali, você tem que ficar de olho. Pelo menos aqui em casa é assim, que o fogão velho, tem que ser assim, você tem que ficar de olho. Deu uma tostadinha, você já pega e passa para cima, porque na parte de cima você também tem uma região onde tem a temperatura é bastante alta, né? Beleza? Quando você vai assar um bolo, você tem que tentar colocar a assadeira na parte mais central do forno, que é onde você tem uma maior região em que a temperatura é mantida constante. Você não tem um gradiente muito intenso ali de variações de temperatura. Beleza? Tudo por causa da rede de convecção. Então veja que a rede de convecção, você não tem uma transferência de calor, que é uma transferência de energia direta, tá? A transferência de energia direta está acontecendo, mas não é pela convecção. A convecção é a própria massa de ar, massa de líquido, que se movimenta, entendeu? E, portanto, troca de lugar com aquela massa que estava com uma temperatura menor. E por aí vai. Isso que é a convecção do calor, beleza? Muito bem. Vamos para o último, então, que é a irradiação. O que acontece na irradiação? Gente, a irradiação é muito interessante porque é o único meio de transmissão de calor que acontece no vácuo, que não precisa de um meio material para acontecer. A condução acontece ao longo de sólidos, na maioria das vezes, né? Tá? E corpos que estão diretamente em contato, né? A convecção acontece em fluidos, na maioria das vezes. Então você tem movimentos de massas de fluidos acontecendo. E a irradiação, ela é uma forma de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Nós não estudamos ainda na física ondas, eu só devo ter comentado com vocês algumas vezes, tá? Mas as ondas são basicamente energias, né, que são transferidas ao longo do espaço. Esse espaço pode ter matéria ou não, no caso das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, tá? Luz, né? Luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios de ondas de rádio, tá? Micro-ondas, todas essas ondas elas se propagam ao longo do espaço e não precisam do meio material. Então, por exemplo, a energia que sai do Sol, né, que é emitida do Sol e chega até a Terra, é por meio de radiação. Quer dizer, o calor que é transmitido do Sol para a Terra é por meio de radiação, tá? Ah, professor, mas é toda onda eletromagnética que carrega calor, digamos assim, né? Carrega entre aspas o calor, tá, gente?
Não, tem inclusive as ondas infravermelhas, elas são chamadas ondas de calor exatamente por isso, porque são as principais ondas que transmitem o calor, beleza? Onda do infravermelho, né? Elas são chamadas de ondas de calor, tá? Então você já deve ter ouvido falar em night vision, aqueles óculos de visão noturna, tá? Ou você já jogou lá algum jogo que você aperta N e fica tudo verde, vermelho, não sei, e tal. Esses óculos, eles estão gerando uma imagem, né, por meio das ondas de calor. Então você consegue identificar uma pessoa que está num ambiente porque o corpo da pessoa está uma temperatura muito provavelmente maior do que a do ambiente, né? E aí aqueles óculos eles conseguem fazer uma diferença na onda que está sendo emitida por eles. Todo corpo emite radiação. Absolutamente todo o corpo, tá, gente? Todo o corpo. Emite e absorve, tá? Beleza? Então, a irradiação, ela é a forma de transmitir calor por meio, tá, dessas ondas eletromagnéticas. Exemplos no nosso cotidiano em que nós temos radiação, porque, em geral, o principal exemplo que é dado é a transmissão de calor do Sol para a Terra, ou do Sol para qualquer outro corpo celeste aí que está presente no sistema solar, né? Mas no nosso cotidiano tem muita irradiação também. Então, quando você tem uma chama e você sente o calor dela de longe, é por causa da irradiação, tá? Se você colocar a mão em cima da chama, você vai sentir uma coisinha diferente. Porque você vai perceber que tem o calor, parece que a temperatura aumenta mais rápido, mas é porque você tem a convecção. O ar que está em contato com a chama está passando pela sua mão. Então você pode colocar a chama a mão do lado de uma chama e em cima você vai perceber efeitos diferentes. Então aqui você está percebendo irradiação, aqui tem irradiação e convecção, tá? Qual é o principal exemplo que eu gostaria de trazer para vocês aqui? Que tem a ver com comida, é claro. Então, por exemplo, o churrasco. O churrasco, né? Então todo mundo adora um churrasco, certo? Assar o quê? Uma cebola, um espetinho com pimentão, cenoura, berinjela, não é verdade? Tá? Cogumelos assados, maravilhosos, tudo isso. Então, o que acontece, né? O calor que sai do braseiro e chega até os alimentos que estão na grelha, você já percebeu que a churrasqueira ela é um forno, mas ela é bem aberta, né? Totalmente aberta, inclusive tem uma chaminé, então o ar vai embora. Não tem como você falar que a carne é aquecida por meio de convecção, porque a massa de ar que está subindo, ela vai embora. Então tá tendo uma rede de convecção em que o calor, as massas de ar que esquentam, simplesmente nem ficam em contato com o alimento. Vai embora, tá? Então não é a convecção que acontece ali do braseiro para a carne ou para o alimento que você quer assar. Beleza? Tá? O que está acontecendo? O braseiro, você acende ele, eu coloquei até essa foto aqui para a gente lembrar. Você já deve ter visto isso. Quando um fogo da churrasqueira está aceso, você vai lá e abana ou assopra, você tem o braseiro que é predominantemente cinza e preto por causa do carvão, mas você percebe que algumas regiões acendem uma coloração vermelha, uma luz vermelha, certo? Porque ali a temperatura está aumentando tanto que naquelas regiões a onda eletromagnética que ela está emitindo chega até ser uma luz da ordem do vermelho ali. Quando a gente estudar a ondulatória, a parte de ótica, vocês vão entender, inclusive, melhor isso daí. Tá? Então, a principal forma de transmissão de energia do braseiro para os alimentos que estão na grelha e para a própria grelha, tá? É a irradiação. Tá? É a irradiação. Que é a mesma coisa que acontece nos fornos do tipo elétrico. Ixi, deu uma bugada aí no GIF, mas foi o único GIF legalzinho que eu achei de forno. Tá? Já percebeu esses fornos elétricos que tem um resistor, né? Tem um material condutor, tá? Geralmente é tipo um fiozão bem espesso mesmo, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, né? Como que ele funciona? Então, esse resistor,
passa a corrente por ele, a temperatura dele aumenta muito. Não sei se você já percebeu, quando depois de um tempo que você liga esse forno, ele está vermelhão. É muito parecido com o que acontece com o braseiro ali. A principal forma de transmissão de calor, né, desse resistor para o alimento é por meio da irradiação também. Por isso que, em geral, esses fornos elétricos eles têm um resistor em cima também, certo? Você tem até um controle separado dos dois, né? Tá? Se quiser, você pode só gratinar, você liga só o de cima, não é verdade? Tá? Então aí você tem a irradiação. Tudo bem, galera? Beleza? Então, só dando uma resumida aí. Condução acontece em sólidos, tá? Aí a transmissão do calor é molécula a molécula, as moléculas vai ter uma parte do corpo que vai estar em contato com a fonte de calor, aquecendo diretamente ali. Aí as demais partes do corpo serão aquecidas por choques mecânicos das moléculas que estão sucessivamente posicionadas. Beleza? Na convecção, nós temos massas de líquido e de gases que se movimentam devido à diferença de densidade provocada pela diferença na temperatura. Beleza? Então, tem uma parte do líquido, ou uma parte ali uma parte do líquido, né? Uma parte do gás que está em contato com a fonte de calor, então aquece mais rapidamente. Aí ela muda de posição, sobe, tende a subir porque está com uma temperatura maior. A massa que está em cima com uma temperatura menor troca de lugar e você cria essa rede de convecção dentro do ambiente ou dentro da panela, do forno que está esquentando. E nós temos também irradiação, que acontece, né, no vácuo, pode acontecer no vácuo tranquilamente, não precisa de um meio de transmissão material, porque o calor é transmitido por meio das ondas de infravermelho, as ondas de calor. Tudo bem, gente? Vamos ver alguns exercícios aí de exemplo? Tá? Eu coloquei 2 só. Essa parte é bem tranquila. E eu pretendo procurar alguns textos para vocês lerem depois sobre essa parte aí, tá? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ficar aqui, ó. Primeiro exemplo aí, ó. O gaúcho adora um churrasco bem assado. Para isso, precisa de um bom braseiro e de uma carne gorda. Levando em conta o que está escrito acima, podemos afirmar que o gaúcho adora um churrasco. Não, o calor do braseiro chega até a carne principalmente por paraná. E 2, o calor propaga-se através da carne por lararari. Marque a alternativa que completa corretamente e na ordem apresentada as lacunas das afirmativas acima. Então, se você olhar nas alternativas aí, você tem condução e convecção, irradiação. Tem que descobrir qual é a forma de transmissão de calor em cada um desses eventos. O primeiro evento é o calor que sai do braseiro e vai até a carne. Acabamos de ver que é por irradiação, né, gente? É irradiação, tá? E nós vimos ali na 2, ó, o calor propaga-se através da carne por... Através da carne. A carne é o quê? É um corpo sólido, certo? É um corpo sólido. Então o calor vai se propagar ao longo da carne por meio de condução. Certo? E é por isso, inclusive, que ele falou ali que a carne gorda é melhor para assar, né? Certo? Por quê? Porque a gordura, tá? Ela vai conduzir o calor melhor, de uma forma mais fácil do que as fibras musculares, que são mais, certo? Durinhas ali. Então a gordura, ela dá, inclusive, uma parte da gordura da carne derrete, certo? E entra mais ainda no meio ali da carne, fazendo com que a transmissão de calor seja bem mais, aconteça com uma intensidade bem maior, né? Então a correta ali é a letra D, irradiação e condução. Beleza? Tá? A maioria das questões de vestibular que vai aparecer são desses exemplos que eu dei na aula aqui, tá, gente? Tá? Eu não dei todos os exemplos do cotidiano em que tem a transmissão de calor, tá? Mas enfim, alguns deles é esperado que você não veja mesmo. Mas dá para você fazer uma sacada e fazer algumas analogias com os exemplos que a gente já viu. Beleza? Vamos pro 2.
E aí a gente termina essa aulinha aí. Vamos lá. Quando há diferença de temperatura entre dois pontos, o calor pode fluir entre eles por condução, convecção ou radiação, do ponto de temperatura mais alta para ao de temperatura mais baixa. Ok. O transporte de calor se dá juntamente com o transporte de massa no caso da... Então, olha só, o transporte de calor se dá juntamente com o transporte de massa no caso da condução somente. Mentira, não tem transmissão de massa na condução, né? O calor é conduzido ao longo da massa. Ele não leva a massa, tá? Você não põe uma barra de ferro no fogo, de repente a parte que você está segurando fica maior zona assim. Não acontece isso, certo? B. O que é isso? B. Convecção somente. Tá aí. Convecção. Só na convecção que você tem massas, né, de líquidos em geral, e gases que se movimentam por causa da diferença de temperatura. A irradiação, né, gente, veja, é uma onda eletromagnética que está transmitindo calor, certo? É uma coisa pelo espaço que está passando, inclusive passa por meio da matéria, dependendo do estado e dependendo de qual matéria que é, inclusive, tá? Então, não faz menos sentido ainda pensar em transmissão de massa quando a gente está falando de radiação, se você comparar inclusive com condução, tá? Então, letra B, convecção somente. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, nós estamos chegando aí na nossa 7ª videoaula, certo? Tem bastante coisa, vai ter uma tarefinha também dessa parte para vocês, beleza? E agora a gente está chegando perto do último mês aí de atividades, tá? Então o que eu vou fazer? Eu ainda não sei se na próxima semana eu já vou começar com isso, mas durante essa semana eu vou identificar em todas as salas quais são os alunos que ainda não entregaram as atividades, porque ainda dá para entregar todas, tá? E ao mesmo tempo vou começar a corrigir, lá desde a primeira. Então é bastante coisa que tem para fazer, certo? E aí nós teremos um breve período de recuperação, tá? Então para a galera que perdeu muita atividade, vai acabar ficando com uma menção muito baixa, seja por não assistir as videoaulas, não entrar na plataforma lá das videoaulas e por não entregar a atividade, né? A pessoa vai ter um tempo para ela conseguir correr atrás e entregar tudo, beleza? Então, por favor, todas as atividades podem ser entregues até o dia 4. Eu coloquei até o dia 4. Dia 15 a gente tem que entregar o resultado, né? Então eu acho que é um tempo que dá para fazer a recuperação, ao mesmo tempo que eu vou corrigindo tudo. Não é exatamente dia 15, começa no dia 15, vai do dia 15 até o dia 18 para a gente entregar os resultados. Então é muita coisa para compilar, por isso que a gente vai ficar provavelmente 1 ou 2 semanas sem videoaula. Beleza? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar algum conteúdo para vocês, alguma atividade, alguma coisa para vocês fazerem durante a semana que seja associado a por exemplo, um simulador para você dar uma olhada, mas nada tipo obrigatório, tá? Claro que eu vou continuar aberto a tirar dúvidas de vocês me procurem no chat a hora que vocês quiserem, que aí no momento oportuno eu vou lá e respondo você também. Tudo bem? A gente pode ficar combinado assim? Então, ó, aliás, melhor ainda, vamos ficar combinado o seguinte, vocês vão ficar atentos à parte de postagens da disciplina. Beleza? Que eu vou colocar lá os detalhes. Tá bom? Então é isso, galera, ó. Se cuidem, tá? Se cuidem, se cuidem, se cuidem, tá complicado as coisas aí. Bebam água. E não fica saindo de casa pra nada. Pra qualquer coisa assim, tá? Tá bom? Toma cuidado. Um abraço pra vocês, morrendo de saudade. E é isso aí, mano. A gente continua nessa aí, tá? Falou. Um abraço pra vocês.